Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. E eu adoro como esse projeto é vida real mesmo. Eu estou gravando esse áudio, é 3h20 da manhã. Eu não posso falar muito alto. Meu marido está dormindo, meus vizinhos estão dormindo. Eu moro em apartamento, mas saiba de uma coisa. É muito gratificante, mesmo sendo tão cansativo. É muito bom ver Deus agir, Deus fazendo. Ele recebe como oferta esses momentos como adoração. E mesmo sendo cansativo, é muito fortalecedor. Então continua firme comigo. Aproveite esse tempinho que essa voz mansa possa te auxiliar nos caminhos de Deus neste momento. Os livros de hoje são Levítico 21, Salmos 26 e 27, Eclesiastes 4 e 1 Timóteo 6. Vamos juntos na vida real? Prepare o seu coração, o seu secreto. E sem mais delongas, Levítico capítulo 21. Aqui Deus continua construindo a santidade daqueles que o representam. E o foco não é todo o povo. Hoje ele fala para os sacerdotes, aqueles que ministravam diretamente diante de Deus. Por isso o nível de exigência é mais alto. O capítulo começa mostrando que o sacerdote precisava ter cuidado até com questões como morte e luto, tanto pelas impurezas quanto pelas emoções e os sentimentos. O sacerdote ele não podia viver de qualquer forma, porque ele representava Deus diante do povo. A vida dele comunicava quem Deus era. Por isso, até casamento, aparência e conduta eram regulados. Havia uma responsabilidade espiritual. Uma parte que me chamou a atenção é quando ele fala sobre os que tinham defeitos. Isso precisa ser entendido com muito cuidado, porque não é sobre o valor da pessoa ou acepção de pessoas ou Deus rejeitar alguém, mas tinha um sistema simbólico de culto. No Antigo Testamento, tudo apontava para algo perfeito, completo, sem falha, porque era uma sombra de Cristo. Por isso, os sacrifícios tinham que ser sem defeito. O altar era santo e o sacerdote que ministrava no altar também precisava representar essa integridade física. E esses homens com defeitos, eles não eram excluídos de Deus. Eles comiam do pão santo, continuavam participando, pertencendo, sendo parte do povo de Deus, mas não estavam de maneira funcional no altar. Deus não estava dizendo, vocês não servem. Ele estava dizendo, há uma função específica que exige um símbolo específico. E quando olhamos para o Novo Testamento, isso finalmente se cumpre em Cristo. Jesus é o perfeito, é o sem defeito, o sacerdote completo. Hoje em Cristo, todos nós temos acesso, não por perfeição, porque não somos perfeitos, mas pela graça. E trazendo para nós hoje, todos nós, de alguma forma, representamos Deus. A pergunta que fica é: a nossa vida comunica quem Deus é? Saiba que com o Espírito Santo é possível viver uma vida que agrada a Deus. Partindo para Salmos capítulo 26 e 27. No Salmo 26, Davi começa com uma postura ousada, mas não orgulhosa. Ele fala de integridade, de alguém que decidiu viver de forma reta diante de Deus, assim como nós estamos decidindo, amém? Mas o mais forte não é isso. Ele pede, examina-me, Senhor, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Só pede isso quem realmente quer viver com Deus. Diretamente nós devemos pedir, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, sonda os nossos pensamentos. Davi não queria aparência, sabe? Ele quer um coração verdadeiro diante de Deus. E viver com Deus exige esse autoexame constante. Isso reflete até nas nossas escolhas,
pois Davi decide não se associar com falsidade, hipocrisia, com ambientes que o afastam de Deus. Quem quer viver em integridade, escolhe onde senta, com quem anda, o que alimenta. Onde ir então? Davi diz: Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Davi ama a casa de Deus, a presença, que o nosso coração pulse por isso também. Já no Salmo 27, essa relação se transforma em confiança. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Quando Deus é luz, não há escuridão que permaneça. Quando Ele é salvação, não há ameaça maior que Ele. E mesmo diante de guerra, pressão, oposição, Davi declara: ainda assim terei confiança. Isso é certeza de quem está no controle. E Davi ainda diz: uma coisa peço e a buscarei. Ele é um homem de uma coisa só, da presença de Deus. Ele não pede vitória, livramento, ele pede a presença. Ele já descobriu que quem tem a presença tem tudo. A presença não te livra de passar por momentos difíceis e você já deve ter percebido isso, mas garante que você estará guardado dentro delas. Uma frase pulsou a Davi. Ele diz que uma frase pulsou no coração dele: busquem a minha presença. E automaticamente ele respondeu: buscarei, Senhor, a tua presença. Sabe, quando frases assim do Senhor pulsarem dentro de você, responda prontamente. E olha o que pulsou aqui no coração de Davi: busquem a minha presença. Deus deseja ser buscado e Ele deixa ser encontrado. É um relacionamento vivo. Davi disse: o meu pai e minha mãe me abandonarem, eu sei que o Senhor me acolherá. Ele tem uma segurança absoluta. Pessoas falham conosco, mas Deus nunca. Tem aquela canção, né, que a gente tem escutado muito. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar. Pessoas falham, tudo muda, mas Deus não, Ele permanece. E o Salmo termina pedindo para esperarmos no Senhor. Esperar não é algo passivo, é confiar, permanecer, se fortalecer enquanto Deus age. Partindo agora para Eclesiastes, capítulo 4. É um capítulo muito real, traz quase um choque de consciência sobre a vida. Salomão olha ao redor e ele não romantiza nada. Ele enxerga dor, injustiça, vazio, que muitas vezes governam o coração humano. Ele vê pessoas sofrendo, chorando e o mais forte, sem ter alguém que as console. Aqui Salomão está expondo a realidade da vida sem a intervenção plena da justiça divina. Ele está trazendo um retrato honesto da humanidade caída. Ele mostra que toda fadiga e todo trabalho provém muitas vezes da inveja. Muitas vezes o que move o esforço humano não é propósito, é comparação. É trabalhar para ter mais que o outro, para provar algo para alguém, para competir. Salomão chama isso de vaidade. E o homem que trabalha sem parar, acumula, conquista, mas ainda não tem ninguém para compartilhar com ele. A pergunta que ecoa é: para quem estamos fazendo tudo isso? Isso é profundo demais. Então o capítulo ele muda um pouquinho o tom, ele traz um ensinamento. Melhor é serem dois do que um. E esse é um princípio espiritual e prático ao mesmo tempo. Relacionamento é proteção, comunhão é força. Existe uma sabedoria em caminhar junto, porque quando um cai, o outro levanta, quando um enfraquece, o outro sustenta. E ele ainda diz: pois o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse cordão de 3 dobras é uma imagem de relacionamento onde Deus está presente. Não são apenas 2 pessoas, é Deus no centro. E quando Deus está no centro, o cordão não se rompe, as decisões não se rompem, o Senhor é quem sustenta. Por fim,
Não é sobre o quanto você conquista, é sobre com quem você caminha e quem está no centro dessa caminhada. E para finalizar o dia de hoje, 1 Timóteo capítulo 6, Paulo está formando um coração maduro em Timóteo. Eu preciso dizer isso para você neste dia. Comece a ter experiências com o Senhor, tenha um coração maduro diante de Deus. Busque além de sentimentos. A fé é uma fé viva e racional, verdadeira, real. Deus precisa de filhos maduros neste tempo. Nós, filhos maduros, fazem o que precisam ser feito e não apenas o que querem. Paulo fala sobre a postura no dia a dia, até mesmo em relações difíceis. Nós devemos representar o reino a todo momento. Paulo ainda alerta que quem não permanece nas palavras de Cristo é conduzida por um caminho perigoso de discussões, inveja, confusão. Revela um coração desalinhado com o céu, sabe? E Paulo mostra, assim como Salomão, que a vida é passageira, tudo que é material fica. Então ele alerta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é importante destacar que não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, a intenção do coração. Quando o coração se apega a isso, ele se desvia da fé e entra em dores profundas. Então Paulo muda completamente o foco e diz: mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja dessas coisas. E ele mostra: viva com justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, combata o bom combate. A fé não é passiva, você percebeu? Existe uma luta diária para permanecer firme, puro, alinhado. Essa luta não é por coisas daqui, é para tomar posse da vida eterna. Por fim, Paulo encerra com um conselho: guarde o que lhe foi confiado. Proteja a fé, proteja a verdade. Não se perca em discussões que afastam de Deus. A essência desse capítulo nos mostra que Deus não pode ser usado como meio. Ele é tudo na nossa vida. Não podemos e não precisamos viver presos ao dinheiro e nem nos perder em discussões inúteis, mas devemos viver com contentamento, lutar o bom combate, confiar em Deus e não nas coisas e investir na eternidade. Hoje, aqui na madrugada, eu estou investindo na eternidade. Você ouvindo esse áudio todo baixinho com essa voz, pode ser difícil, mas você está investindo na eternidade. A verdadeira vida não está no que você acumula, mas no que você vive com Deus. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada porque o Senhor nos fortalece, Deus. Obrigada porque o Senhor entregou o seu Filho amado por nós, que hoje nós o amamos, Senhor, também. E obrigada porque através do seu Filho nós tivemos acesso ao Espírito Santo, aquele que era, aquele que é, aquele que eternamente há de ser, a Trindade vivendo em nós hoje. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Seja envolvido pelo amor de Deus. Que Deus te acompanhe hoje e viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 108 da nossa leitura.